Olha, o ex-procurador da Operação Lava Jato do Paraná teve o registro de candidatura cassado ontem. A decisão resultou da perda imediata do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol. A Luciane Miyazaki tem as informações ao vivo para a gente. Pois é, foi uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Vale lembrar que o deputado foi o mais votado do estado, com 344.917 votos. No entendimento do TSE, o então deputado, o Deltan Dallagnol, fraudou a lei da ficha limpa, que ele não estaria elegível, ele não poderia ser eleito, não poderia se candidatar. Sobre esse assunto, para entender melhor isso, a gente conversa agora ao vivo com o advogado Caio Jardine Luiz. Olá, boa tarde. Vamos entender então, doutor, por que então o deputado não estaria elegível? Primeiramente, boa tarde a todos. Existe uma lei, que é a Lei Complementar 64 de 90, que trata ali de várias hipóteses de inelegibilidade. E dentro dessas hipóteses existe ali duas alíneas no artigo 1º, inciso 1 dessa lei, que é uma relativa à reprovação de contas públicas e a outra relativa a membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. E nessa regra existe ali a compreensão de que na pendência de procedimentos administrativos disciplinares, o indivíduo, membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público, que pede sua exoneração, ele a partir daí ele se torna inexigível, não pode se candidatar, incide ali a regra da inelegibilidade. E por isso a conclusão do ministro, o relator, e a conclusão unânime ali do Tribunal Superior Eleitoral foi no sentido de que ele pecou nesse sentido e aplicou-se essa regra jurídica. Ou seja, o entendimento foi que na época que ele pediu a exoneração do cargo, seria para, digamos, escapar desses procedimentos administrativos? Exatamente. O ministro ele pontuou ali que o então deputado federal ele possuía 17 procedimentos junto ao CNMP. 2 deles já concluídos, com a pena de censura e o outro de advertência. E haviam outros 15 procedimentos que ele haveria de responder perante esse organismo de controle. E ao pedir essa exoneração, o ministro concluiu que ele tentou fraudar a aplicação da lei, ele fraudou a lei para justamente não enfrentar esses procedimentos que poderiam culminar ali na sua demissão. E com essa conclusão foi ali dado provimento ao recurso ordinário interposto por um grupo de partidos, e foi indeferido, portanto, o registro de candidatura dele. Já houve outras decisões parecidas de acordo com esses mesmos argumentos? Sim, a decisão do ministro ela é fundamentada em sólida jurisprudência do próprio TSE, do Supremo Tribunal Federal, na Constituição Federal, na lei própria complementar, que é a lei das inelegibilidades, que foi editada uma alteração com a lei da ficha limpa em 2010. Portanto, a minha avaliação é que a decisão está muito bem fundamentada. Cabe recurso, vai haver um esforço por parte do então deputado para tentar reverter essa decisão unânime do TSE. Como é que funciona o recurso agora? Porque ele tinha uma decisão favorável no TRE e agora uma desfavorável no TSE. Dentro da estrutura do Poder Judiciário nós temos ali uma hierarquia. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, ele está submetido hierarquicamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, com essa decisão unânime, cabe ao então ex-deputado a oposição de embargo de declaração ou ajuizamento, a interposição de um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se eventualmente ele conseguir alguma suspensão dessa decisão, creio que na minha avaliação um pouco difícil, ele pode até discutir a situação jurídica dele como deputado federal. Mas a decisão dada possui eficácia imediata, inclusive já com a determinação do próprio ministro para ser remetido ao TRE. Algumas pessoas até comentam um caso semelhante do senador Sérgio Moro, que também foi feito o pedido de cassação, mais ou menos também com esses mesmos argumentos. Por que a decisão foi diferente? Olha, na fundamentação do ministro, ele compreendeu que existem algumas distinções muito sensíveis em relação ao caso do senador Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. A primeira situação que é apontada ali no voto do ministro é no sentido de que o senador Sérgio Moro, ele se exonerou como membro do Poder Judiciário para compor a equipe de transição do então presidente Jair Bolsonaro e, posteriormente, como eu posso dizer, se assumir ali a pasta do Ministério da Justiça. Ou seja, ele não se candidatou a nenhum cargo no Legislativo e a lei que foi usada
para ali o indeferimento do registro de candidatura do Deltan Dallagnol é justamente uma lei que trata das inelegibilidades. Então, portanto, essa regra jurídica, pela avaliação que foi feita do voto do ministro, não seria aplicada no caso do Deltan Dallagnol. Tá certo, então muito obrigada pelas informações e esclarecimentos, advogado Caio Giardini Luiz. Bom, nós temos também aí uma entrevista, um trecho de um vídeo do ministro Alexandre de Moraes justificando então essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir. Há alguma divergência? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Bom, nós tentamos aí algum vídeo, algum pronunciamento, então, do Deltan Dallagnol sobre o resultado desse julgamento. Nós recebemos apenas uma nota que diz o seguinte: 344.917 vozes de paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas com uma canetada. Sentimento de indignação com a vingança sem precedentes contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai impedir de continuar a lutar pelo propósito de servir a Deus e também ao povo brasileiro. Nota essa, então, que é assinada pelo, então, ex-deputado agora, Deltan Dallagnol. Cid, a gente tem também aí uma nota do Podemos, né, sobre esse assunto. Vamos ouvir. A Ação Lava Jato obteve no Paraná nas últimas eleições, justificando a aprovação popular de sua atuação no combate à corrupção. O Podemos se solidarizou com um parlamentar e afirmou que não vai poupar esforços para a defesa de Dallagnol. Pois é, né, Cid? De fato, decisão unânime do TSE. Nesse caso, ela já é cumprida de imediato, já está em vigor. Claro, o Deltan Dallagnol também vai poder recorrer, mas, por exemplo, caso ele decida recorrer ao Supremo, 2 ministros do TSE também fazem parte do Supremo. É com você. Beleza, Lu, obrigado. Tá? Obrigado pelas informações. Após a cassação de Deltan Dallagnol, como fica a representação do Paraná, né, na Câmara Federal? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o cientista político Elvis Sensa aqui ao vivo nos estúdios da TV Tarobá. Professor, muito obrigado pela presença aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Professor, como que fica então esse cenário político paranaense depois da cassação do deputado? Em tese, eu falo em tese exatamente porque nós precisamos de algumas definições, o Raul assumiria essa vaga, porque ele é o suplente do Podemos, o deputado que fez mais votos depois do Deltan. Porém, o Raul fez menos de 12 mil votos, né? Então, tem questões envolvendo aí a aplicação das regras eleitorais, de cláusulas, enfim. Então, primeiro precisamos ter a certeza de que o Raul está apto para assumir esse cargo. Caso ele esteja apto, então o Raul assumiria a suplência e assumiria o cargo de deputado, por ser o primeiro suplente, ele seria o deputado no lugar do Deltan. Claro, se o Deltan não tiver sucesso também em recursos aí, como o advogado muito bem ressaltou, em recursos aí eventualmente até o Supremo ou recursos ao próprio TSE. Pela experiência do senhor, esse recurso, existe a possibilidade de ganho do deputado ou é quase remoto? Eu imagino que não, até porque a cassação foi unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós poderíamos ter uma decisão dividida, uma decisão com divergências importantes. No entanto, nós tivemos ali um entendimento unânime e dificilmente ele reverteria no Supremo. Ou seja, professor, é uma situação um tanto quanto complicada, né? Porque o deputado foi o mais votado do estado do Paraná, ou seja, quem colocou ele lá foi o povo paranaense. Como que fica, né, o sentimento de quem votou para o deputado receber uma decisão dessa da Justiça? Nós já passamos por isso aqui em Londrina, né? Numa situação obviamente distinta, mas foi o caso do Antônio Bellinati, né?
logo após a eleição, quando nós tivemos o primeiro turno, né, na eleição de segundo turno, nós tivemos, então, a cassação do registro, e aí tivemos aquele terceiro turno, que depois consagrou o Barbosa Neto como prefeito de Londrina. Então, claro, são situações distintas, mas em Londrina nós já passamos por isso. Claro, nós temos aí mais de 300 mil votos, eleitores que votaram no Deltan Dallagnol, e esses eleitores, de alguma forma, se sentem prejudicados, né? A discussão, eu diria aqui, muito mais do que política, precisa ser jurídica, né? Se o fundamento ele se sustenta, se a aplicação da lei foi a mais correta, e se, neste caso, de fato, o deputado tentou burlar uma regra prevista em lei para ter sucesso na vida política, já que ele almejou aí um cargo e conseguiu a sua eleição à Câmara Federal. Agora a gente fica se perguntando, e a maioria das pessoas que conversam com a gente, eles questionam o seguinte, fazem essa seguinte pergunta: como pode, né? Pelo que você sabe, o Deltan até em nenhum momento cometeu algum crime, não desviou dinheiro público, não roubou ninguém. E a gente vê tantos candidatos que foram cassados, que voltaram para o poder, que hoje estão aí no cenário nacional, seja como deputado, senador, até presidente da República. Como é que explica essas decisões, professor? Tem algumas questões para diferenciar aqui a aplicação da lei de quem faz a lei, né? Nós temos no próprio parlamento agora uma discussão lá entre os deputados, um arranjo ali de uma PEC para, de certa forma, anistiar e passar panos quentes sobre a violação de regras do último processo eleitoral. Neste caso aqui, nós estamos falando do TSE, então é um processo de aplicação da norma. Então, são instâncias distintas. Então, entre quem faz a norma e quem aplica a norma. Eu diria assim, a discussão tem duas questões importantes. A primeira delas é a aplicação da norma, ou seja, se a norma ela precisa valer para todo mundo, para todos os candidatos, para todos os políticos, independente da quantidade de votos ou da importância, da relevância, do histórico, seja lá o que for de um político. A segunda coisa, tem uma questão temporal, que sempre é um problema na legislação eleitoral e na aplicação da legislação eleitoral, que é o tempo, né? O tempo da política, o tempo da legislação eleitoral, ele costuma ser muito curto. Então, tem questões que o ideal é que essas questões fossem resolvidas antes do processo eleitoral, né? E não após, exatamente por todos os traumas e todas as consequências. Como foi o caso de Londrina naquela eleição, né? Que nós tivemos uma decisão após o processo eleitoral. E aí implicou custos elevados, tivemos que fazer uma nova eleição, enfim. Então, o ideal seria que nós tivéssemos decisões céleres em relação às questões eleitorais, sobretudo. Só que, por outro lado, o tempo, muitas vezes, é inimigo do direito, né? Você tem que ter o respeito às instâncias. Então, TRE, o TSE, ou seja, o respeito às instâncias para que a parte tenha condições de se defender, para que os tribunais consigam estudar e analisar os processos. Então, nós temos, sim, algumas dificuldades em relação, principalmente, o tempo do direito e o tempo da política. O tempo da política é muito mais célere, né? Por isso, essa decisão só aparece agora, quando o deputado já está lá atuando, já se instalou em Brasília, enfim, já está lá com a sua atuação parlamentar em curso, né? Com essa decisão, o deputado, ex-deputado, né, se torna inelegível, porque se fala muito na candidatura, pelo menos se falava na candidatura dele a prefeito em Curitiba. Aí o texto legal certamente vai puni-lo, né? Porque você tem o tempo de inelegibilidade depois dessa punição. Londrina ganha com essa história, né? Porque ganha, em tese, se for o Rauli, né? Estou colocando uma situação ainda sob suspense, porque nós temos ainda que ter essa confirmação efetiva, né? Londrina ganha porque ganha um deputado de Londrina, um deputado que é da nossa região, que sempre atuou aqui na nossa região e sempre fez essa ponte com Londrina, com Brasília, né? Quando o senhor deixar bem claro que a gente fala o seguinte, professor, Londrina ganha, mas foi um deputado com a quantidade de votos muito baixa, ou seja, a população parece que não estava muito confiante nele, né? Pelo menos pela quantidade de votos, deixar bem claro isso. O Raul sempre teve uma relação muito boa com Londrina, fez muitos votos, nunca conseguiu se eleger prefeito, mas sempre fez muitos votos, teve mandatos sucessivos. Na última eleição, eu vi um Raul completamente perdido. Ele tentou abraçar aquelas vertentes mais radicais aí do bolsonarismo. E o Raul sempre foi um político mais ponderado e estava totalmente desencontrado. Estava tentando se achar na campanha eleitoral. E fez pouco mais de 11 mil votos, né? Quer dizer, em tese, o eleitorado aposentou o Raul. Agora, com essa votação, provavelmente,
como hipótese aqui. Então, ele volta à Câmara Federal, apesar de claro, você tem uma diferença de 300 mil votos contra 11 mil votos, né? É uma diferença muito significativa, assim, do ponto de vista da quantidade de pessoas que endossaram uma candidatura e endossaram outra candidatura. Se o deputado assumir a cadeira, espero que ele faça um bom mandato aqui, principalmente olhando para o povo paranaense e, claro, para a cidade de Londrina. Professor, muito obrigado pela participação e volte sempre, tá? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Tamo junto, um abraço, até mais.